Então eu quero que nessa noite, a minha oração que faço ao Senhor, é que você venha sair daqui altamente favorecido, abençoado, curado pelo poder da palavra de Deus. Mas para isso nós vamos nos alimentar da palavra, porque é ela que produz a fé que precisamos. A Bíblia me diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Não existe fé sem comunhão com a palavra, sem entendimento da palavra. A única forma de termos uma fé genuína, eficaz, que possa produzir os frutos, é quando eu tenho comunhão, quando eu medito na palavra. O ponto de partida da minha fé é quando eu começo a conhecer a revelação de Deus para a minha vida. E assim Deus vai produzindo a fé, porque o Espírito Santo, ele trabalha junto com a palavra de Deus. Então eu convido você a abrir no livro de Êxodo. Vamos começando pelo Antigo Testamento. Êxodo capítulo 23, no versículo 25. Todos acharam? Segundo livro da Bíblia do Antigo Testamento, Gênesis, depois vem Êxodo, capítulo 23, no versículo 25. Amém? A palavra do Senhor nos diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Você pode sentar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Isso aqui já seria suficiente, né? Mas vamos aprofundar em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti como dependentes que somos. Invocamos a presença do Teu Espírito para ser o ministrador dessa noite. Conceda a palavra de revelação, de entendimento e sabedoria do alto, Senhor, sobre a vida do pregador. Senhor, em nome de Jesus, que vidas possam ser alcançadas e abençoadas. E nós entendemos que também que a prática da palavra também inclui em exercer a fé sobre aquilo que Deus tem para nós, em ser obediente à palavra de Deus. Pai, revela-nos, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade que nos liberta, nos salva, nos cura, nos restaura. No nome poderoso de Jesus nós oramos, e todos quanto crê digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Queridos, como eu disse, para nós alcançarmos um resultado correto, antes nós primeiros temos que ter um pensamento também correto e certo. Não tem como nós alcançarmos um resultado positivo se nosso pensamento é um pensamento negativo, é um pensamento contraditório. Então, através da palavra de Deus, Deus vai iluminar nosso entendimento espiritual acerca desse tema que muitos cristãos, para muitos ainda, é difícil o entendimento. Muitos não entendem essa promessa de Deus que nós temos por intermédio de Cristo. E por falta de conhecimento, já dizia Oséias no capítulo 4, versículo 6, que o seu povo perece. Oséias vai me dizer que o povo de Deus, ele perece, ele é destruído pela falta de entendimento, pela falta de conhecimento. E Oséias fala de um povo já que é separado, um povo cujo tem uma aliança com Deus. Então, o inimigo, o adversário da nossa alma, ele também trabalha em nossa ignorância espiritual. O inimigo não quer que você venha ter o entendimento correto. O inimigo não quer que você venha ter um conhecimento da verdade de Deus. Porque quando você o tem, ele fracassa nos seus intentos, em seus projetos, em seus planos. Então, querido, para a gente entender sobre cura divina, nós temos que entender aonde a enfermidade, ela se originou. A enfermidade, ela teve por sua origem no jardim do Éden. Não quando Deus criou tudo em perfeição, onde Deus é um homem, todo domínio e poder,
mas sim após a queda do homem. O homem, ele tinha tudo de Deus, o favor de Deus, a proteção de Deus, né? Ali havia uma comunhão direta com Deus. O homem desfrutava do melhor, por isso que o nome do lugar chamava paraíso, um lugar perfeito. Mas através da sedução da serpente, todos aqui conhecem a história, ambos caíram, Adão e Eva, e ali romperam, quebraram uma aliança. Enquanto Deus ele deu um domínio ao homem, aquele domínio foi entregue ao inimigo, adversário da sua alma, o diabo, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Toda maldição entrou na terra. Sofremos, como diz lá em Gênesis, cardos e abrolhos. Toda a dificuldade que você vê hoje no mundo atual, né? Homem amante de si mesmo, corrupção, maldade, pedofilia, tudo isso atingiu o gênero humano, a queda do homem, por se distanciar do próprio Criador. E ali abriu um portal no mundo espiritual. Satanás, ele teve legalidade, por isso que na Bíblia Sagrada, ele é chamado também como príncipe deste mundo, príncipe das trevas. O mundo jaz do maligno. Então o mundo aí está sendo bombardeado por esse adversário chamado diabo. E quantas pessoas, só antes de entrar nessa mensagem, abrindo aqui um parêntese, atribuem tantas coisas a Deus. Nós, por falta de entendimento, atribuímos às vezes as destruições a Deus, e falando assim, é Deus que está fazendo isso. Quem está operando neste mundo é o inimigo. Quem está matando, roubando e destruindo é o diabo. E muitos, por falta de entendimento correto na palavra, invertem o papel. É Deus que está fazendo isso, não é Deus. Deus, ele permite. A permissão não significa uma vontade soberana. Por ter dado o homem legalidade ao diabo, e o diabo tem esse domínio, porque assim Deus disse na criação, que isso aconteceria se o homem não vigiasse, não comesse do fruto, o homem morreria, pereceria, quebraria uma aliança. Mas o homem deu o seu voto de independência, ele quebra uma aliança com Deus, abre uma porta no mundo espiritual, dando legalidade àquilo que o próprio Senhor diz em João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. O mundo jaz do maligno. A obra que Deus quer dizer em nossa vida é uma oportunidade de viver o melhor de Deus. Porque lá em João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo veio senão matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar uma vida e uma vida com abundância. Ele veio quebrar o muro da inimizade que nos mantinha distantes com Deus, através de Cristo, quebrar as maldições. Em lugar da morte ele veio dar vida, em lugar da enfermidade ele veio trazer cura para o seu povo, em lugar das trevas ele veio trazer a luz. Mas para isso você precisa tomar uma decisão, na qual aqui todos nós um dia tivemos esse posicionamento. Aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Recebemos uma paternidade, somos filhos de Deus. Então a doença, ela foi originada, ela teve a sua origem após a queda do homem. Tanto a morte eterna, como também o próprio pecado, a iniquidade e também a enfermidade, ambas as situações, todas elas tiveram a sua origem devido à queda do homem. Amém, queridos? Houve a maldição, a morte entrou, a maldade, seja a enfermidade, todas as mazelas, isso tudo entrou devido ao pecado. Mas a palavra do Senhor me diz também em Êxodo capítulo 20, 15, convido você a abrir a sua Bíblia, vamos aqui ministrar sobre o Antigo e depois a gente vai para o Novo. E quando a pessoa abre aqui no Antigo Testamento, ela faz uma confusão por ler esse versículo, e eu quero esclarecer esse versículo aqui junto com você, para o nosso melhor entendimento. O primeiro versículo que nós lemos, está aí. E servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades.
Eu vou ler agora um versículo com você, onde muitas pessoas pegam esse versículo de uma forma isolada, sem entendimento, e pregam algo que é contraditório à verdade revelada através de Jesus Cristo. Êxodo capítulo 15, vamos lá, bota aí. O versículo é, aperta aí, 26. Quantos entendem que a Bíblia foi escrita no hebraico, no Antigo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito no grego? Diga glória a Deus. Quem não sabe, aprenda hoje. Os originais foram escritos no Antigo Testamento na língua hebraica, parte dele, pouca, em aramaico, mas grande parte em hebraico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Esse versículo tem pessoas que pegam ele de uma forma isolada e se esquecem dos demais textos bíblicos e pregam isso dizendo, olha, porque está escrito assim realmente na palavra, olha só: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei. Tem algumas interpretações que está escrito, eu não porei. Continuando, o vermelho, eu vou te explicar depois. Nenhuma das enfermidades que enviei, em outras interpretações, que fala que pus sobre o Egito. Agora entenda uma coisa, devido a Bíblia ser escrita em hebraico, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ela foi escrita em grego original, houve várias traduções, em inglês, português, em vários dialetos, em várias línguas. E o que acontece? Essa palavra que foi colocada no Antigo Testamento, ela não cabe de uma forma correta quando fala, eu pus, eu coloquei sobre, eu colocarei. Essa palavra no hebraico significa, o correto, eu não permitirei. Eu te enviarei. No hebraico significa, eu não permitirei, que faz uma grande diferença. E nenhuma das enfermidades que enviei, ou seja, no hebraico correto é, eu permiti sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, permissão é diferente do que vontade soberana. Vou dar um exemplo para você. Se alguém aqui decidir hoje, está amarrado isso em nome de Jesus, sair do culto e ter a seguinte ideia: eu vou assaltar um posto de gasolina. A pessoa vai lá, assalta o posto, ela é presa, ela vai para um cárcere, ela vai passar por um processo. Deus permitiu? Permitiu. Foi Deus que comissionou? Não. Uma pessoa que ela está decidida a subir no 10º andar de um prédio e se lançar de uma janela, Deus permitiu? Permitiu. Mas foi Ele que comissionou? Não. Uma pessoa que promove guerra, uma pessoa que mata uns aos outros, Deus permitiu? Permite, porque o mundo jaz do maligno. Foi dado essa autoridade. Adão transfere para o diabo. E a palavra de Deus é irrevogável. Se deu a legalidade, está aí. Agora Deus vai dar uma oportunidade de um homem ter uma aliança com Ele. E através dessa aliança tem salvação, tem libertação. Existe um doutor em hebraico e em grego chamado, um doutor americano, Scofield, e ele fala que a palavra salvação, ela tem um significado muito mais de salvar a alma do homem. A palavra salvação, que no grego também se significa sozo, no original, ela significa libertação, ela significa preservar, ela significa cura, ela significa proteção. Uma só palavra, como o grego, significa tudo isso. Então Jesus, Ele não veio somente salvar a nossa vida. Lá em Isaías fala, 53, abre a sua Bíblia, para não ficar nas minhas palavras. Isaías, muito conhecido, mas isso produz fé, nós ouvimos. Isaías 53, vale a pena conferir.
só quero explicar isso aqui para você, para a gente entrar na mensagem, para você não ter nenhuma sombra de dúvida. Isaías 53. O próprio profeta, 700 anos antes de Cristo, vir a este mundo como homem. Isaías já profetizava a vinda de Jesus 700 a 800 anos atrás. Por isso que ele é conhecido como o profeta messiânico. Profetizou tudo quanto ia acontecer através de Jesus, sendo o Messias, o Senhor. E ele diz uma coisa tremenda. Ele começa dizendo no capítulo 53, versículo 1, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Quantos aqui dão crédito à palavra de Deus? Diga glória a Deus. Isaías está falando, quem está crendo? Quem crê nessa mensagem? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque o braço do Senhor se manifesta aonde há fé. A Bíblia me diz em Hebreus capítulo 11:6 que sem fé é impossível agradar ao Senhor. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão, presente, recompensa. Eu preciso de fé. Sem essa fé na palavra, não tem como Deus mover as suas mãos sobre a minha vida. Ele fala, quem deu crédito? Começa dizendo, a nossa pregação. Quem se manifestou o braço do Senhor? A quem vai se manifestar o braço dele, as suas mãos? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, de dores, experimentado nos trabalhos, como que quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aí ele começa a entrar aqui no versículo 4. Meu irmão, escute isso. Verdadeiramente. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus é um Deus verdadeiro. A sua palavra é fiel. O seu nome é fiel. Ele diz verdadeiramente. Não é uma mentira, não é uma falsidade, mas o próprio Deus que é genuíno em verdade. Aleluia, Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pela nossa transgressão, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se Jesus somente salvasse a nossa alma, por que ele fala de cura? Se ele não cura, se ele não tem prazer em nos curar, eu vou dizer que então o sacrifício não foi completo, não foi perfeito, porque aqui diz que verdadeiramente ele tomou o sacrifício, um alto preço foi pago. Ele levou toda a maldição. Aonde Adão abriu uma legalidade, o mundo jaz maligno, agora elabora um plano de salvação para a humanidade. O próprio Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O diabo veio para matar, roubar, destruir, mas ele veio para nos dar vida com abundância. Abundância significa uma vida acima da mente. Aleluia. Ele fala verdadeiramente, ele fala de cura e fala também de salvação. E essa enfermidade no texto de Isaías não quer dizer enfermidade na alma, não. Está falando de enfermidade física, sim. Deus é poderoso para curar a alma, mas Deus também é poderoso para curar o teu físico. Aleluia. Ele tomou sobre si. Então, lembrando aqui, se nós lêssemos da forma correta do hebraico no original, pela tradução, às vezes há uma imperfeição.
dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos sobre ti, eu não permitirei nenhuma da enfermidade que eu permiti sobre os egípcios, porque ele fala à igreja: eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá é o nome de Deus, que significa: eu sou o Senhor que te sara. Outro nome de Jeová Rafá, outro significado: eu sou o seu médico. Esse é um dos nomes que Deus se apresenta a Israel. É o nome dele. Ele está dizendo: eu sou Deus que curo, que saro. Essa é a minha natureza. Por isso que o nome dele é Jeová Rafá. Se ele não curasse, Deus, ele queria somente salvar a nossa alma, porque é um grande feito, estaríamos satisfeitos, amém, sim. Mas ele diz também que ele cura também as nossas enfermidades, que ele tomou sobre si. Agora a grande pergunta é: se no Antigo Testamento, se você ler alguns salmos, vai dizer que não houve um sequer enfermo. Se no Antigo Testamento, Hebreus capítulo 8, versículo 6, vai me dizer que nós estamos num ministério, estamos numa aliança superior à aliança antiga. Hebreus capítulo 8, versículo 6, se você quiser observar lá, abre a sua Bíblia. Você vai passear um pouquinho hoje em versículo aí para você ter o entendimento correto. Hebreus 8:6. Mas agora, o autor de Hebreus fala sobre essa aliança. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é um mediador de um melhor concerto. Quem é o mediador? Jesus, que está confirmado em melhores promessas. Estamos numa aliança hoje, na nova aliança. É o tempo da graça, é um favor imerecido. Essa aliança é superior à aliança antiga. O autor de Hebreus fala que ela é melhor, aonde nós obtemos melhores promessas. Por que é melhor? Porque Cristo consumou a obra na cruz do Calvário. Ele consumou tudo aquilo que foi profetizado, toda a obra redentora, tudo aquilo que tinha que ser feito. Jesus, ele morre naquela cruz, e ali foi consumado todas as coisas, e ele deixa a sua palavra para cada um de nós. Então hoje, para nós termos o entendimento correto sobre cura divina, eu preciso entender qual é a revelação de Deus sobre esse assunto para a minha vida. Se a vontade dele no Antigo Testamento era curar, era ser o médico do seu povo, ele não mudou, porque em Hebreus capítulo 13, versículo 8, vai me dizer que ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele curava no Antigo Testamento e ele cura no Novo Testamento. Para mim conhecer a vontade de Deus, eu preciso olhar para Jesus. E quando você olha para Jesus no Novo Testamento, no livro de Mateus capítulo 8, abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Mateus capítulo 8. No versículo 16. Ele veio para cumprir a palavra, as profecias, tudo quanto foi profetizado acerca dele. Em Mateus capítulo 8, versículo 16. E chegado a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Todos, diga comigo, todos. Fala para o seu irmão: Deus não faz acepção de pessoas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele curava
para se cumprir aquilo que foi dito acerca dele. Olha, eu vim, e prova disso que eu sou Cristo, Filho de Deus. A cura, ele demonstra como a revelação da vontade do Pai ao povo. E ele diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele curava e falava sobre a palavra. Olha, o que vocês estão vendo aqui, nesse ministério que eu estou cumprindo, é para que você veja aquilo que foi profetizado acerca de mim, está se cumprindo hoje na vida de vocês. Eu sou o Senhor que te sana. Querido, Jesus Cristo, ele curou várias pessoas no seu ministério. E vou dizer algo para os irmãos: houve mais cura do que salvação. A cura é pela graça também, favor imerecido. Lembra do caso dos 10 leprosos? 10 foram alcançados por uma cura divina. Lepra, uma doença em que naquele tempo não havia cura. Jesus curou os 10, somente um voltou glorificando. É aquele que voltou, ele diz: vai, a tua fé te salvou. Porque essa palavra salvou, também no grego, sozo, significa ela salvou da sua enfermidade e ela também salvou a tua alma. Você também foi salvo por Cristo. Então Deus, ele manifestava os sinais e as maravilhas, porque quando nós queremos ver a vontade de Deus, é só olhar para Jesus. Quando você abre em João capítulo 14, olha só que é uma realidade isso. João 14, versículo 9. Olha que tremendo isso aqui, gente. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará essas obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo como pedirem no seu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está falando: Filipe, eu estou tanto tempo com você, e você não entende que eu e o Pai somos um? Tudo que eu faço é segundo a vontade do Pai. Se você ainda não entendeu isso, veja pelo menos através das obras. Quando você vê Jesus, você vê a vontade de Deus. Jesus era misericordioso porque o Pai é misericordioso. Jesus compadecia das pessoas porque Deus se compadece de cada um de nós. Jesus, ele liberou a graça porque o Pai liberou a graça. Jesus tratava os pecadores como o Pai trata os pecadores. Jesus tratava os fariseus como os fariseus deveriam ser tratados por Deus. Jesus é a expressão da vontade de Deus. Quando você olha para Ele, você olha para a vontade de Deus. E você vê, meu irmão, em vários aqui versículos bíblicos, eu vou citar pelo menos 1, 2, 3. Se você passear no Novo Testamento, não vai ser muito difícil de você encontrar Jesus curando a torta e a direita. Vamos somente pegar aqui como base 3 passagens. Se encontra em outros evangelhos. A Bíblia fala que os sinais que Jesus operou
não todos foram relatados, porque não caberiam tantos livros, não haveriam livros para comportar os milagres e as manifestações, mas aquilo que ele deixou para revelação nossa, para o nosso entendimento, para gerar fé em nosso coração e nos apropriarmos daquilo que é de Deus para nós. Abra lá em Mateus, só em Mateus aqui, alguns capítulos estão pertinho do outro, 12. Mateus capítulo 12. Existe uma passagem no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 6, que o Senhor diz assim ao povo: eu sou o Senhor e não mudo. Se ele curava no antigo, o seu povo, ele cura hoje, nos dias atuais, através de Cristo, porque estamos numa aliança melhor, estamos numa aliança superior à antiga. Em Mateus capítulo 12, no versículo 14, vamos ver aqui no 15 logo. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Foi um só, não foi dois. Já é a segunda passagem que você vê que é todos. Todos quanto iam até ele, criam, confiavam que ele é o Senhor que salva, mas o Senhor que cura. Todos foram curados por ele. Aí você passa lá para Mateus capítulo 14, mesma rua, em outro número, nessa mesma avenida da fé. Mateus 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuído de uma íntima compaixão, quer se colocar no lugar do outro. Isso que significa se compadecer, para com ela, e curou os seus enfermos. Meu irmão, isso aqui é tremendo. Isso aqui é o texto onde fala de Jesus alimenta 5.000 homens, além das mulheres e crianças. O milagre da multiplicação. Você vê no texto salvação, ensinamento, palavra. Você vê cura, você vê milagre. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor, mas será que não é da vontade de Deus? Esse é o grande problema. Quando você não tem a convicção de fé, que essa é a vontade de Deus para nós, não há uma fé genuína. A gente oscila. E Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai me dizer o seguinte: que a fé é firme, ela não oscila. A fé genuína é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Quando você diz, será que é da vontade de Deus ou não é? Você não sabe se é, se não é, se vou ser curado ou não. Logo não existe fé, porque fé é firmeza, não é dúvida. Aquele que duvida é como a onda do mar. Por isso que a fé é gerada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você começa a ouvir, estamos ouvindo aqui, e isso está gerando fé no teu espírito. E quanto mais você ouvir sobre esse assunto, mais fé vai ser gerada. O problema é que nós ouvimos desde pequenininho que Jesus salva, até o ímpio, Jesus salva, e aquilo é mais fácil de entrar. Vai falar, Jesus cura, foi de um pouco tempo para cá que a gente começou a abrir o entendimento. Certa vez, em Mateus capítulo 8, para você ficar bem claro isso, foi o único momento que alguém questionou se Jesus queria ou não curá-lo. Em Mateus capítulo 8, aleluia, versículo 16, versículo 1, diz assim:
E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Assim, Deus, tem lepra. Se o Senhor quiser, se for da tua vontade, eu sei que o Senhor tem poder. Meu irmão, muito cristão sabe que Deus tem o poder. O problema não é saber que Deus tem poder para curar. O problema é saber se Deus quer me curar. E o diabo trabalha nisso, para dizer assim: é a vontade de Deus você ficar assim. Ele diz: Senhor, se tu deseja me curar, eu sei que tu pode, mas o Senhor quer. O leproso sabia aqui que Deus era poderoso. Ele viu sinais e maravilhas. Mas a pergunta não é se ele tinha poder, se ele queria curar. Jesus enfaticamente, ele diz, Jesus estendendo a mão, tocou dizendo: quero, seja limpo. Quantos estão alcançando, diga glória a Deus. Quero, seja limpo. Por quê? Alguns estudiosos da igreja episcopal fizeram um estudo de anos. Os caras são os cabeções da teologia. E estudaram sobre cura, pegando a palavra de Deus. Homens de Deus. Estudaram, chegaram à conclusão. Isso você encontra no livro de T.L. Osborne, que tem a Cura sobre os Enfermos, o tema. Excelente livro, o melhor livro, um dos melhores livros que fala sobre cura, que ganhou prêmio. É um best-seller nosso na área de cura. Esse igreja episcopal, eles estudaram por anos. Vários homens consultaram a Bíblia, buscaram, tentaram refutar de alguma maneira, outros, mas chegaram à conclusão. E qual foi a conclusão? Jesus, ele curava os enfermos por uma revelação direta da vontade de Deus. Deus quer te curar, meu irmão. E eu vou falar, ele não quer te curar, ele já te curou 2000 anos atrás. Nós temos que nos apropriar. Sabe quando Deus nos salvou? Não foi hoje, foi 2000 anos atrás. No dia que você teve fé para aceitar Ele como Senhor, naquele dia você foi salvo, mas a obra já foi feita há 2000 anos. Sabe quanto tempo Ele já nos curou? Há 2000 anos atrás. A obra foi feita, consumada. Por quê? Eu creio que a igreja episcopal deu um pulinho lá em Atos, capítulo 10, versículo 38. Eu acho que isso aqui já fala muito. Atos 10. Olha como é que Deus capacitou o seu Filho, a própria expressão da sua vontade. Ele é o Verbo, Ele é o próprio Deus encarnado. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Essa palavra no grego significa dinamis, que vem a palavra dinamite, poder. A qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque curou todos os oprimidos do... Fala uma coisa para você: a doença não oprime? Como é que você pode atribuir isso que seja a vontade de Deus, irmão? O que te oprime é Deus? A Bíblia fala que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Estamos numa guerra, o mundo jaz maligno. Se você acreditar que essa é a vontade, você entra num processo de conformidade e você não luta. Mas você, através da palavra, nós podemos combater o bom combate da fé. Deus, Ele é poderoso através da vida dos médicos te curar. Deus, Ele pode curar até mesmo sem o médico.
Pastor, estou fazendo o tratamento, vou largar o tratamento. Não precisa, porque quando Deus te cura, até o médico vai ver que você está curado e vai te dar alta. Deus é multiforme. O que eu tenho que entender é que eu tenho que ter fé em Deus, que a vontade dele qual é? Ele é o Senhor que te sara. O nome dele é esse, a sua natureza. Ele não pode ir contra a sua natureza, porque ele é fiel a ele mesmo, a sua palavra. Ele não pode se negar à sua natureza. Aí você pergunta, se a enfermidade, a salvação está no mesmo patamar? Está no mesmo patamar, irmão. Se não fosse da vontade, porque tantas vezes Jesus curava? Porque tantos dias eu curo? Nós não podemos tratar parte da palavra com indiferença. A Bíblia me diz em Salmo 103, isso aqui é tremendo, o salmista conhecia o Deus que servia. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E ele fala 2 aqui no verso 3. São vários. A Bíblia fala em Coríntios, Paulo diz que existe quantas e tantas promessas, plural, de Deus. Tem um sim dele e um amém. As promessas que Deus faz, ele diz, tem meu sim, assim seja, tem meu amém, assim é. Amém significa isso. A gente fala assim, seja, o mais correto significa assim é, porque seja fala de esperança. Ele fala, são tantas e quantas promessas de Deus, Paulo fala em Coríntios, que tem o sim e o amém de Deus. Aquele que prometeu é fiel, mas ele se move através de fé. Aí ele diz aqui, ó, não te esqueça, ele está falando para a sua própria alma, não te esqueça, minha mente, minha psique, não te esqueça de nenhum dos benefícios que Deus tem para nós. E ele fala 2 aqui no verso 3, ele perdoa todas as suas, igreja? Ponto final? Não. E sara todas as tuas enfermidades. Jesus está falando, Deus está falando, eu sou o Senhor que te sara. Mas como cristão, entramos às vezes em processo de aceitação, conformamos e nem mais oramos sobre isso. Tomamos medicamento, deixa a vida me levar, está dando para levar assim. Se eu falo e penso que a cura pode ser ou não da vontade de Deus, é um pensamento totalmente contraditório à palavra. Da mesma forma você pode pensar, será que Deus quer me salvar ou não? Você acha que Deus não quer te salvar? Se você bota dúvida na cura, você tem que botar dúvida na salvação. Qual é a vontade de Deus para com o homem, toda essa humanidade? Salvar. Porque tanto a salvação e a enfermidade, elas andam juntos na palavra de Deus. Quantas vezes Jesus curou e falava de salvação? Usava a mesma palavra. Às vezes a gente não entende. A tua fé te salvou, mas espera aí, Jesus curou. Como é que está salvou? Porque no grego salvação é completo. A obra foi completa. Quantos estão entendendo? Diga glória a Jesus. Que o Espírito Santo possa gerar essa verdade dentro de nós. Meu irmão, algo é tão sério que Jesus ele tem prazer de nos curar. E às vezes a gente cai. Aí pregadores vai pegar, sabe aonde? Esses pregadores que pregam que Deus cura, as pessoas se revoltam quando você prega cura na igreja. Já viu isso? Você é perseguido. Quando você prega cura, salvação, a verdadeira palavra de Deus, você é perseguido. Tem muito pastor que não crê naquilo que a Bíblia diz. Não, porque eu comprovo, porque o espinho de Paulo, aonde está escrito que o espinho de Paulo é uma enfermidade? Passa lá em 2 Coríntios, é tanto espinho, é tanta espinhada. 2 Coríntios, capítulo 2. Aí não tem como, irmão.
Se o homem prega que Deus não cura, como é que Deus vai operar a cura? Deus não opera na incredulidade. E se alguém ensina errado a igreja, como é que a igreja ela vai vencer uma enfermidade? Pensamento errado, resultado errado. Porque meu comportamento é gerado por um pensamento. Então aqui em 2 Coríntios, acho que é 2 Coríntios, capítulo... não sei, peraí que eu vou mostrar. Capítulo 12. No verso 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, olha só, está falando o mensageiro de Satanás. Deus usa quem? Deus usa pessoa, mas também o diabo usa o quê? Pessoas. Está falando de enfermidade, para que me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém, querido? Pelo que me sinto prazer, olha só, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Não está escrito nas enfermidades. Mas as pessoas insistem em dizer que o espinho na carne. Quem disse isso? Agora eu vou falar para você uma coisa. Paulo, ele recebeu mestrado nos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor na lei. Paulo conhecia o Antigo Testamento de cor e salteado. Sabe o que é mais óbvio? Esse espinho, onde muitos falam que a enfermidade você não acha base para isso. Mas o que eu vou falar aqui para os irmãos, você vai encontrar a palavra espinho numa outra situação no Antigo Testamento que Paulo conhecia. No livro de Josué, abre a sua Bíblia em nome de Jesus. Josué, abre lá em capítulo 23, versículo 3. Versículo 13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará. Aqui é Josué exortando o povo a observar a lei do Senhor, porque estava próximo da sua morte. Ele já estava na terra da promessa e exortando o povo a continuar seguindo ao Senhor. E ele diz: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações diante de vós, mas vós serão por laço e rede e açoite às vossas costas e espinho aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. O que está sendo falado aqui? Josué herdou a terra da promessa, mas falando ao povo próximo da sua morte o seguinte: vocês precisam expelir esses homens moradores dessa terra, porque senão eles serão laço para vocês. Eles adoram outros deuses, é um povo infiel. Então vocês precisam expelir para que a conquista venha a ser por completa. E aqui Josué fala: porque se você não expelir eles, eles serão espinho para vós. É o que Paulo fala. Quantas perseguições esse homem teve? Ele sendo um homem de autoridade, agora sendo perseguido. Aí você vê lá também em Números 33, acho que é número 33. Número 33, é isso aí, 55. Mas se não lançares fora os moradores da terra de diante de vós,
Então os que deixardes ficar deles, vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões das vossas costas, apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Paulo usa uma expressão, essa, para um conhecedor da antiga lei, dominava o Antigo Testamento. Então, o que você pode trazer como espinho, que Paulo está falando, são exatamente esses textos. Jesus, Deus é o Senhor que te sara. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, amanhã. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Você acha que no milagre da multiplicação 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que estavam enfermos, deveria ter um grau de santidade máxima? Porque senão Deus ia fazer uma seleção. Você não são muitos santos, você que não jejua muito, você que não ora muito. Não, meu irmão, é pela graça, é pela fé, é um favor imerecido. Eu recebo a cura em nome de Jesus. Tu já levou sobre si as nossas dores. Eu gosto desse livro de T.L. Osborne também, que é um homem de Deus que abriu muito a visão sobre cura divina para a minha vida espiritual. E esse homem de Deus, e confesso que no início era resistente a acreditar nisso, mas tudo a gente vai crescendo. Aonde o Espírito Santo encontra liberdade, ele opera. É maturidade. Vamos verificar, é de Deus? Vamos fazer como crente de Bereia, vamos examinar a palavra. Meu Deus, realmente é de Deus. Não existe nenhuma passagem que houve uma pessoa, alguém chegar perto de Cristo e dizer assim: o Senhor não quer me curar? Onde Jesus disse: não vou te curar porque não quero. Não existe. Todos quanto iam até Jesus, tocavam na orla das vestes, era uma oração, Deus o curava de uma forma tremenda. Não esqueça, minha alma, de todos os benefícios que Deus conquistou naquela cruz por amor de cada um de nós. Lembra que Davi estava numa antiga aliança, você está numa superior. Mas Davi conheceu o Deus que ele servia, o seu poder. T.L. Osborne, esse homem que escreveu esse livro, ele morreu aos 95 anos. Nós aplicamos esse livro aqui porque temos matérias como cura divina. Sabe como é que foi a morte desse homem, T.L. Osborne, com 95 anos, homem que pregou para várias nações muçulmanas, era milhares de pessoas, meu irmão, ressuscitavam mortos ressuscitavam por um propósito de Deus, tinha curas, cadeiras, pessoas que não tinham olho, nasciam outro olho, cadeiras de roda, muleta, milhares e milhares, em cada caravana que ele fazia. Porque tudo começou quando ele começou a ser um missionário, a sua primeira viagem missionária, quando ele vai para um campo, se não me engano da Índia ou da África, ele chega os pastores, acomodados com a situação, não exerciam cura, e ali foi que a primeira viagem missionária foi frustrante, porque chegou lá, os muçulmanos pegaram o Alcorão e disseram: não precisamos da tua Bíblia, o Alcorão, nós temos Deus. E eles falaram: o que a gente vai fazer? Letra por letra, livro por livro, eles têm. Eles querem o Alcorão, nós queremos da Bíblia. Ele volta para sua casa frustrado, arrasado. Tinha estudado teologia, lições. Ele entra no quarto, no aposento, fecha a porta e entra em consagração com Deus. Ele fala: Senhor, verdadeiramente tu levou minhas enfermidades, as minhas dores e o meu pecado sobre si. Eu sou curado. Ele falou: irmão, falando para a igreja, quando começa aquele indíciozinho, um indício pequeno da gripe, eu já repreendo em nome de Jesus para me batalha e acabar. Uma pessoa de idade, ele fala: eu tenho a posse da cura sobre a minha vida. Deus tem benefício. Não te esqueça, minha alma, de todos os benefícios. E a grande questão aqui, para alimentar mais a sua fé, eu quero dizer o seguinte: Jesus, quando olhou para a seara, disse que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Se não fosse da vontade de Deus, Jesus, quando veio, ele começou a curar muita gente, milagre, mas ele não dava conta da demanda, porque era homem natural também. E por não dar conta da demanda, ele chama os 12. Os 12 aparecem e falam: olha, em meu nome,
vocês vão ser de 2 em 2. Vocês vão pregar as boas novas, vocês vão expulsar o demônio, e se alguém é algum enfermo na casa, vocês vão curá-lo em meu nome. Os 12 não deu conta. Jesus ele comissiona mais 70 no livro de Lucas capítulo 9. E os 70 chegam, saiu de 2 em 2. 70 saiu da mesma forma. Você prega a minha palavra, você expulsa o demônio, e aonde tiver algum enfermo, coloque as mãos e ele será curado. Mas os 70 foi pouco. Deus ele levanta uma nova comissão, e essa comissão, esse chamado é para mim e para você. A grande comissão, a igreja de Cristo não faz isso por uma opção, mas é por um mandamento, uma ordem de Deus. Porque no livro de Marcos capítulo 16, abre a sua Bíblia em nome de Jesus. Evangelho de Marcos capítulo 16. Aqui está a grande comissão, onde muitos param a palavra pela metade, onde a grande comissão recebeu uma ordem. E nós somos a igreja do Senhor nessa geração, e nós recebemos uma ordem do Mestre. Somos discípulos. Fazemos isso não por uma opção, mas por mandamento, por uma ordem de Deus. Em Marcos 16, versículo 15, disse-lhe Jesus, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a pessoa está, aqui Jesus foi para o céu, para um lugar distante, mas quando uma pessoa está prestes a morrer, podemos dizer assim, ela sempre vai falar as coisas mais importantes no finalzinho. Aquilo que resta ela vai falar. Jesus morreu, mas ressuscitou, e nesse momento ele vai aos céus. Então a coisa mais importante ele deixou no final. Ele fala, olha, vocês aprenderam tudo, vocês passaram pelo sermão da bem-aventurança, aprenderam o que é ser um discípulo, o que é um fiel, o que é um seguidor. Eu sou o mestre de vocês. Vocês receberão autoridade e poder. Vocês vão estar em Jerusalém, vão receber o revestimento para ser minha testemunha. Mas eu quero deixar para você. Ele disse, 15, disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda. Não é uma ordem? Muita igreja faz isso. Evangeliza, é de Deus? Sim. É o nosso dever como cristão. Foi dado essa ordem a nós. Isso não foi para os muçulmanos budistas, mas foi para os filhos de Deus cristãos que levam o evangelho. E ele continua dizendo, e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Os sinais só seguem aos que crêem, querido. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quantos aqui faz parte dessa grande comissão? Diga glória a Deus. Levante suas mãos à sua direita para os céus. Você tem mão? Ele deu essa ordem para você colocar suas mãos sobre o enfermo e eles serão curados para a glória de Deus. Pode abaixar. Existem duas situações que Deus ele pode curar as pessoas, de duas maneiras. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, onde fala acerca dos dons espirituais, Deus ele deu dons, como também de cura, para alguns homens, especificamente para aquilo que é útil no seu ministério. Existem pastores, profetas, que você vai encontrar uma evidência, a manifestação mais evidente dos dons de cura. Existem outros dons que Deus distribui conforme Ele quer. Deus ele pode curar através dos dons de alguém que é usado poderosamente por Deus? Sim. Mas existe a outra situação que você pode ser curado, pela palavra que é ungida de Deus que cura, porque a sua palavra já é poderosa, ela já é ungida, e pelo ensinamento, quando há fé, você se apropria, você também é curado. A palavra você tem o tempo todo, o dom de cura é só quando Deus usa alguém. Em todo o tempo ela está aqui, para você se alimentar, crescer e exercer a sua fé. Eu tenho ela todo dia, você também tem. Temos livre acesso. Então pela tua palavra eu sou curado. Jesus ele liberava a palavra, às vezes ele liberando a sua palavra e curava o seu povo.
pela sua palavra. A Bíblia fala que a palavra de Deus é saúde para o meu corpo. Porque quanto mais eu medito, você se enche dessas verdades e se apropria dela no nome de Jesus. A grande comissão foi levantada e nós somos essa grande comissão. A Bíblia fala em Tiago capítulo 5, para nós fecharmos, vamos ficar de pé. Tiago capítulo 5. Quantos creem que Jesus cura a sua enfermidade? Diga glória a Deus. Tiago 5,16. Uma ordem que o pastor da igreja de Jerusalém, Tiago, irmão de Jesus, capítulo 5, versículo 16, diz assim. Vamos aqui no 13, perdão. Está alguém entre vós aflitos? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite no nome do... Por que o presbítero? Ah, pastor, mas não somos todos nós que podemos botar a mão? Sim, se você tem fé, os sinais seguirão os que crerem. Porque o presbítero, a ideia aqui é de ter um homem que tem uma maturidade, um conhecimento de Deus e uma fé também, para ajudar essa pessoa. Mas não necessariamente precisa ser um presbítero, se você crê, o sinal te serve. Aí diz aqui, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão que? Perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orais uns pelos outros, para que sareis. A oração da feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não é uma pessoa específica que tem dom, mas é uma oração da fé. Escute isso. Um impedimento aqui para cura é quando teu coração está cheio de rancor, falta de perdão. Ele fala de cura e fala também, confessai as vossas culpas uns aos outros. Muitas almas, por estar enferma, reflete no físico. Uma alma que às vezes não perdoa, ressentimento, mágoa. Jesus ele fala que nós devemos ser limpos do nosso coração, porque esses verão o Senhor. Limpa. Eu já tive experiência de ver pessoas sendo curadas de câncer, que estava indo quase ao óbito, numa congregação, aonde através de uma revelação, o pastor, no momento de cura, Deus revelou algo sobre a vida da irmã, e fala, minha querida, você tem um câncer, e esse câncer foi acometido porque o seu marido lhe traiu, você como uma cristã, perdoou, entre aspas, mas não perdoou de todo o seu coração, você carrega esse ressentimento até hoje, e por isso que esse câncer foi originado. Após aquela revelação, aquela mulher se desmorona em lágrimas. Ele fala, Jesus está chamando você para nesse altar, peça perdão a Deus, se arrependa, limpa teu coração, porque Deus quer te curar. O demônio ele trabalha nesses sentimentos. Naquele momento, quando aquela mulher fez aquela atitude, ela orou, se quebrantou, ela foi alcançada pelo milagre de Deus. Na semana seguinte eu estava lá, ela estava testemunhando a sua cura para a glória do Senhor. Eu já tive experiência de cura na minha vida, já compartilhei com alguns irmãos, como cálculo renal, nunca tive. A minha família tem um diagnóstico da parte do meu pai, de todos, é um verdadeiro rim. Do primo do meu pai era uma pedreira, tinha radiografia, você via várias pedras. Meu pai operou 3 vezes. Antigamente não havia aquela de laser, era corte. E o organismo, o cálcio, naturalmente fabricava ainda que fazia dieta, não comia queijo, não comia leite, mas o próprio organismo produzia. Certa vez senti uma dor brincando com meu filho quando era pequeno. As minhas lágrimas vinham, pensei que eu dei uma porção na coluna, não pensava nem que era isso.
Fui parar no hospital, uma dor forte, terrível. Disse que é uma das piores dores. Quando cheguei lá, diagnóstico: você está com cálculo renal. Você vai ter que passar por uma cirurgia. Eu lembrei do meu pai, sofreu. Lembrei de tudo, aquilo passou um filme na minha cabeça. Mas eu lembrei da palavra que diz que toda maldição foi quebrada por meio de Cristo. Eu tenho uma aliança com Deus e estou debaixo de bênção. Eu falei: Senhor, a tua palavra fala. E comecei a orar, comecei a fazer o tratamento. Olha, você vai começar a fazer os exames, tem que fazer a cirurgia. E comecei a fazer a videoscopia, tratamento. Mas comecei a orar: Senhor, orando, Senhor, eu recebo cura, eu recebo cura. Quando eu fui fazer o último exame para operar, videoscopia, passaram um gel, começaram a procurar. E está procurando, está passando um tempo. Eu falei: Jesus, te agradeço, o Senhor já me curou. O cara vira para o outro lado. Eu falei: Jesus está confundindo. Eu virava. Ele: rapaz, cadê a pedra? Eu falei: o senhor é médico. Não, deve ter expelido. Eu falei: mas se eu expelisse essa pedra que é grande, eu sentiria uma dor terrível, né, doutor? Com certeza. Eu nunca mais senti dor. A primeira crise eu nunca mais senti dor. Deus arrancou a pedra para a glória de Deus. Meu filho foi curado de sinusite orando para ele em casa. Eu passei um momento difícil na minha vida que eu não tinha condições para comprar um remédio na farmácia. Fizemos o que era possível, usamos, hospital público, tem ali às vezes a doação de remédio, não tinha. Eu falei: Senhor, tu deste sem ser um homem. Pode curar o homem, pode curar, pelo teu poder. Eu fiz a minha parte. Sou limitado, não tenho condições de comprar, mas eu te sirvo, toma a vida do meu filho. Naquele momento ali eu orei, não levou nem 5 minutos. Senta, crianças, um pouquinho. Naquele momento eu fiz uma oração que não levou nem 3 minutos. Eu falei: Senhor, em nome de Jesus, a minha parte eu fiz, mas a tua palavra fala que tu levou as minhas enfermidades sobre si. Leva do meu filho, Senhor. Tu levou, pagou um preço. Acabei de orar. Ele começou a botar tudo para fora. 30 minutos de secreção botando para fora. Naquele momento ele foi curado para a glória de Deus. Outra vez ele tinha uma ferida na perna que quanto mais botava remédio ela abria. Era uma ferida grande. Não era isso, filha? E naquele momento eu nem orei nem por cura, mas foi uma manifestação de um poder que aconteceu na minha casa. A ferida estava aberta na perna, a gente botava remédio, ela abria cada vez mais, parecia uma couve-flor. E a gente, à noite ele dormiu, era pequeno, a sua perna estava aberta, aquela ferida tão grande. Eu falei: Senhor, começamos a orar, eu e minha esposa. Daqui a pouco o quarto se encheu de tanta glória de Deus, aquele poder de Deus invadiu aquele quarto. Eu comecei a me quebrantar e comecei a falar em mistério, falar em línguas, Minha esposa está aqui como testemunha para a glória de Deus. Aquela ferida diante dos meus olhos, a casca preta que se formava do lado de fora, vinha se fechando até o lado de dentro. Casca seca. De fora ia se construindo. E comecei a olhar aquilo, começava a chorar cada vez mais e falar em língua, e a glória de Deus sentia. A minha esposa tinha uma visão de várias grades em nossa volta, e como cães querendo entrar, o demônio. Mas Deus se manifestando com a sua glória, com a sua glória, com a sua glória, com a sua glória, com a sua glória. Foi fechado para a glória de Deus. Vem cá, Cristiano. Você não pode ter dúvida que Deus quer te curar, meu irmão. Deus é amor. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Fala o seu testemunho desse mês. Os irmãos sabem, né? Eu estava com um problema no joelho desde o ano passado. Alguns irmãos estavam orando comigo, né? Declarando cura. E atendimento pelo hospital público, até que eu consegui fazer lá o raio-x. E quando o ortopedista viu, falou assim: parabéns. Teu joelho está com o joelho de uma pessoa de 50 anos. Está com fenda, está com artrose, está com isso, está com aquilo outro. Não tem jeito não. O que a gente pode fazer é te dar um remédio para você conseguir paralisar. Mas o que foi danificado, isso aí não tem mais jeito.
E eu falei, ele falou que eu estou com jeito de 50 anos, eu vou estar com jeito de 15, em nome de Jesus. Passou uma semana, eu falei assim, doutor, passa outro exame, por favor. E quando eu fui pegar o laudo desse exame, meu filho é testemunha nessa semana, e estava ali, parte óssea e articulação normais, para a glória de Deus. E eu tenho os 2 laudos lá, para a glória do nome do Senhor. Há 15 dias atrás, joelho com fenda, artrose, tudo que tinha direito, e depois tudo normal. Então o Deus que opera na minha vida é o Deus que opera na tua, porque Ele não faz acepção de pessoas, amém? E para Deus não tem limitação. Uma gripe, e problema no sangue, problema cardíaco, para o Senhor não é nada, porque Ele já liberou a cura sobre a tua vida. Então receba em nome de Jesus. Amém. Receba, aleluia. Tem algumas pessoas aqui, se eu der testemunho para todo mundo aqui, muitas pessoas vão declarar cura aqui. De câncer, de outros problemas. Tem o caso da Bianca aqui, ó. Né, Bianca? Essa menina aqui, ela teve uma hemorragia. Não estancava essa hemorragia. O útero dela era virado. Ainda tinha acho que miomas, não é isso? Nós começamos a declarar cura sobre a vida dela. A hemorragia estancou, o útero virou e ela ficou grávida para a glória de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pela fé na sua palavra, nós recebemos os seus benefícios, como salvação, como cura. Eu quero nessa noite orar por você em nome de Jesus, ministrar a oração da fé. Eu creio no Deus que eu sirvo. E quero dizer à igreja que existe a diferença da oração da fé e a oração da consagração, a oração chamada da dedicação. A oração da dedicação é assim: Senhor, faça conforme a tua vontade. Isso não é oração da fé. Como é que eu faço uma oração de dedicação, de consagração? Quando eu não conheço a vontade de Deus. Senhor, eu estou aqui, me usa. Eu não sei o que vai usar, não sei o que você tem na frente, Deus. Senhor, me usa, me consagro a Ti. Eu faço uma oração de dedicação. Por não conhecer a Tua vontade, eu oro me consagrando, que seja feita a Tua vontade. Mas oração da fé é quando você conhece a palavra e a vontade de Deus. Em Marcos capítulo 11 é onde se aplica a oração da fé, que diz assim, aleluia, versículo 24, Marcos 11, 24: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crendo, que o recebereis, tê-lo-eis. É quando orando tudo, mas que tudo é isso, pastor? Eu posso orar tudo, acerca de qualquer coisa? Não, tudo aquilo que você conhece como palavra de Deus. Essa é a oração da fé. Tudo o que está de acordo com a palavra, se essa é a vontade dele, é a vontade de Jesus, tem que ser também a nossa vontade. Oração pedindo, orando, crendo que já recebeu, e vai ter. A fé é assim, você crê que já recebeu. Quando a Cristiane ela passou por isso, eu falei, você vai tirar o exame, nós vamos estar orando. E começamos a profetizar. Ela profetizava, dormia à noite orando. Você já está curada para a glória de Deus. Já está curada para a glória de Deus. Confessar a palavra, que tem o poder, que não cai por terra, não volta vazia, porque ela é de Deus, mas faz aquilo que apraz o Senhor. Eu convido a você em nome de Jesus, você que tem alguma enfermidade, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu peço à pastora que vai ungir com óleo, como diz Tiago, capítulo 5. Se existe alguém enfermo, Deus não faz acepção. Se tem alguém enfermo, diáconos, em nome de Jesus, ajude aqui o povo, bote as mãos, você para cá que não tem enfermo, coloca as suas mãos para cá. Nós vamos ver a manifestação do poder de Deus, e você que receber essa cura, você vai glorificar o Senhor. Esse testemunho é para a glória de Deus, independente com a causa. Deus tem o poder da cura, e esse poder é liberado mediante a fé. A palavra foi pregada, a fé é gerada pelo ouvir a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus,